Fala pessoal, sou o professor Juarez Neto, estou mais uma vez na área e hoje vou resolver mais 10 questões voltadas para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. Vamos para a nossa sexta aula e se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo e vamos com tudo, pessoal. Vamos agora, pessoal, resolver a questão de número 1. Vamos ler aqui o enunciado. Ele diz o seguinte: uma negação lógica para a afirmação se Carlos faz o que gosta, então ele é feliz, é... Vamos lá, pessoal. Vimos em umas aulas anteriores essa questão de afirmação e negação para todos os conectivos. Tentem dar uma olhada lá e revisar essa parte, que eu já vou jogar a parte da tabela que a gente precisa. Olha aí, pessoal, ele diz o seguinte: se Carlos faz o que gosta, então ele é feliz. Ele quer negar essa frase. Como que eu nego o conectivo se então, né? Esse daqui, ó, como que eu vou negar esse conectivo? Eu vou repetir a minha primeira afirmação P, vou trocar o conectivo pelo I e vou negar a afirmação Q. Então, se P então Q, negado vai ficar como? P e não Q. Beleza. Quem é a minha afirmação P, né? Eu posso dizer que a minha afirmação P é exatamente essa aqui, ó. Carlos faz o que gosta. Essa é a minha afirmação P. Beleza? E quem é a minha afirmação Q? Minha afirmação Q é essa outra, dizendo que ele é feliz. Ele é feliz. Então eu tenho exatamente isso daqui, ó. Carlos faz o que gosta, o conectivo é o se então, né, ó, o se então. E a afirmação Q é dizendo que ele é feliz. Beleza, como que eu nego essa afirmação? Tá aqui, ó. Para eu negar P então Q, é só colocar P e não Q. Então vamos lá negar. Eu repito a afirmação P. Quem é a afirmação P? Carlos faz o que gosta. Então vamos lá. Carlos faz o que gosta. Beleza. E o conectivo é o I. Tá aqui, ó. O conectivo I. Qual é a negativa de Q? Q diz que ele é feliz. Então qual é a negativa? Dizer que ele não é feliz. Então vou dizer, Carlos faz o que gosta e não é feliz. E não é feliz. Né? Neguei aí essa minha frase, né? Se Carlos faz o que gosta, então ele é feliz. A negativa dela é Carlos faz o que gosta e não é feliz. Veja que Carlos faz o que gosta continua sendo minha afirmação P. Aqui eu tenho o conectivo I e aqui eu tenho o quê? Não é feliz, né? É essa negativa aqui, ó, negativa de Q, beleza? Então eu neguei essa afirmação, né? Lembre que em alguma aula passada eu coloquei essa tabela de afirmação para cada conectivo e cada um tem sua negação. É importante que você tenha essa tabela em mente para você conseguir negar qualquer tipo de afirmação. E aí você consegue desenrolar tranquilo. Qual o item dessa questão? O item dessa questão é exatamente o item A, que diz, ó, Carlos faz o que gosta e não é feliz. Beleza? Então vamos agora para a segunda questão. Agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 2. Vamos ler aqui o enunciado. A questão diz o seguinte: se as providências foram tomadas, então houve problema. Uma afirmação que é logicamente equivalente a essa é... Vamos lá, pessoal. Uma questão que a gente agora tem que lembrar daquela tabela de equivalência. Também já revisei em algum dos vídeos anteriores. E ela diz o seguinte: se eu tenho uma afirmação, no caso, ele dá essa afirmação aqui na questão, se as providências foram tomadas, então não houve problema. Então eu estou trabalhando com qual conectivo? Com se, então, né? Eu estou trabalhando com se, então. Beleza, a gente já sabe que o conectivo é esse. Então, a minha afirmação está relacionada com esse conectivo. Qual uma afirmação equivalente para esse conectivo? Se P, então Q, pode ser a mesma coisa que não Q, então não P. Ou seja, se eu tenho P, então Q, basta que eu volte, né? Estou voltando agora, ó, vindo daqui para cá. Só que eu estou o quê? Negando cada uma das afirmações, certo? Ou então eu tenho outra opção. P, então Q, pode ser como? Não P ou Q. Beleza? Então, eu também já mostrei essa tabelazinha em aula passada. E vamos ver como que a gente faz essa questão. Que o raciocínio é similar ao da questão anterior. Qual é a minha afirmação P? A minha afirmação P é essa daqui, ó. As providências foram tomadas. Beleza. P.
Conectivo já coloquei, e a minha afirmação que é exatamente essa, que não houve o quê? Problema. Então eu tenho P então Q. Como é que eu posso achar uma afirmação equivalente? Dessas duas maneiras. Vamos usar aqui a primeira para ver se tem alguma das alternativas com a relação de equivalência de acordo com essa primeira que eu coloquei aqui na tabela. Vamos ver. Para eu achar uma equivalência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar negando o quê? Que é a minha afirmação que? Essa daqui, ó. Que diz que não houve problema. Então, para eu negar, eu tenho que dizer o quê? Que houve problema, né? Que é exatamente a negativa. Porque se eu estou dizendo que não houve problema, para eu negar, eu tenho que dizer que houve problema. Então, eu vou dizer assim, ó. Se houve problema, então, já que o conectivo se mantém o mesmo, né? Que é o se então, se houve problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar o quê, né? Então, eu tenho que dizer o quê? Que as providências foram tomadas? Não, eu tenho que negar. Eu tenho que dizer que as providências não foram tomadas. Então, se houve problema, então, qual é a negativa de P? As providências não foram tomadas. As providências, vou colocar assim, né? Para resumir, não foram tomadas. Beleza. Então, ó, eu achei uma afirmação equivalente a essa que ele deu na questão. Quer ver? Ó? Eu tenho aqui minha afirmação P, minha afirmação Q e o meu conectivo. Se houve problema, não é exatamente a negativa de Q, porque Q está dizendo que não houve problema. Então, houve problema é exatamente o não Q. Aqui é o meu conectivo. Se então, né? Se então. E ele está dizendo, as providências não foram tomadas. P diz que as providências foram tomadas. Então aqui eu estou negando P, né? Então que afirmação é essa daqui? É exatamente não P. Então eu tinha essa afirmação aqui, ó, tinha essa frase, beleza? P, se P então Q. E aí eu escrevi uma outra frase. Não Q, se não Q então não P. Que é a mesma coisa aqui, ó. Então realmente eu consegui montar uma afirmação equivalente. Então vamos olhar aqui nas nossas alternativas para ver se tem alguma com essa equivalência, porque também pode ser essa, né? Então, se a gente olhar aqui a segunda questão, vamos ver aqui o gabarito dela, né? O gabarito dela é a letra B. E B diz exatamente o seguinte: se houve problema, então as providências não foram tomadas. Então, as providências não foram tomadas. Então, a gente chega e acerta aqui a nossa questão, onde o gabarito é a letra B. Veja que eu posso achar uma afirmação equivalente tanto com o conectivo sim então, como com o ou. Então depende da resposta lá nas alternativas e aí você procura, certo? Lembrar dessa tabela de equivalência para o sim então e para os outros conectivos. O sim então, ele cai bastante, certo, pessoal? Se você for ver o histórico aí de questões de proposição lógica, o sim então, ele cai com mais frequência, beleza? Então vamos para próxima questão. Agora vamos resolver a questão de número 3. Vamos ler aqui o enunciado. O enunciado diz o seguinte: em uma mistura de água e óleo, o óleo corresponde a 20% do volume. Se 25% da água na mistura evaporar, o volume do óleo passará a corresponder em porcentagem a. Vamos lá, pessoal. A questão dá o seguinte: ele te dá uma mistura lá de água e de óleo, onde ele diz que a água tem 20%, certo? A água não, o óleo ele tem 20% nessa mistura. Se eu tenho 20% de óleo, a água ela vai corresponder a 80%, né? Obviamente, para complementar os 100%. Beleza. Aí o que ele diz? Depois vai evaporar uma quantidade, né, de 25% de água, né? Ou seja, vai sumir aí 25% de água, que vai evaporar. Então, eu vou ter uma outra quantidade de água, né? E uma outra quantidade de óleo. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto é que representa essa porcentagem de óleo na minha segunda situação. Veja que como a água ela vai reduzir 25%, né, dessa quantidade, então ela não vai valer mais 80%, ela vai valer uma quantidade menor. Por consequência, o óleo vai aumentar. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou supor que nesse meu reservatório aqui, eu tenho 100 litros, certo? Posso fazer isso? Posso. Por quê?
Porque ele não me dá valores aí de volume, nem de água e de óleo, ele fala só em porcentagem. Quando ele fala só em porcentagem e quer saber se algo aumentou ou se algo reduziu, eu posso simplesmente supor um valor para facilitar as minhas contas, né? A gente também já fez algumas questões dessas em aulas passadas, né? Então a gente já vai vendo algumas técnicas que vão se repetindo. Beleza, então se eu tenho 100 litros aí nesse reservatório, no início, quanto que vale 80% de 100 litros? Exatamente, 80 litros de água, beleza? Então no início eu tinha 80 litros de água e tinha quanto de óleo? Eu tinha 20 litros de óleo, beleza. O que aconteceu nessa situação aqui da água? A água ela evaporou 25%, então ela perdeu 25%, beleza? Então, como a água tinha 80 litros, ela perdeu 25%, então tenho que calcular o quanto ela perdeu. Se ela perdeu 25%, pessoal, vamos fazer uma conta mais rápida. Se ela perdeu 25%, uma coisa que perde 25%, tu concorda que ela vai ficar com 75%? Vai sim, pessoal. Eu tenho uma coisa que vale 100%. Se ela perdeu 25%, ela vai ficar com quanto? Com 75%. Então, a água, como ela perdeu 25%, ela vai ficar com 75% de quanto? Da quantidade que ela tinha no início, que era de 80 litros. Beleza? Se eu for fazer essa conta, ó, 0 com 0, 75 vezes 8. 8 vezes 5 dá 40, sobe 4. 8 vezes 7, 56, com 4, 60, né? E aqui está dividido por 10. Então, o que acontece? Eu encontro uma quantidade de 60. Beleza. Mas cuidado, ainda não acabou a questão. Vamos interpretar aqui. Eu tinha 80 litros de água, perdi 25%. Quando eu fiz essa conta, a água de 80 litros passou para quanto? Para 60 litros. Então, a água ficou com quanto aqui? Com 60 litros, beleza? Para quem ficou com um pouquinho na dúvida por que eu fiz por 75%, vou fazer aqui com 25%. Como eu tinha 80 litros de água no início, certo? E eu perdi 25%, é só você calcular 25% de 80, né? E aí, quando você for fazer essa conta, você vai encontrar quanto? 8 vezes 5, 40, né? Sobe 4, 16, 20, dividido por 10. Né? Ó, isso aqui dá 20. Só que aqui eu estou calculando os 25%, que foi o que eu perdi de água. Beleza? Eu não tinha 80 litros, eu perdi 25%, então eu perdi 20 litros. Aí eu faço 80 menos 20, eu encontro os 60. Beleza? Então você escolhe de qual maneira você quer fazer. Geralmente eu gosto de fazer essa aqui que já me dá o resultado direto. Beleza? Então, pessoal, olha aí, ó, vamos finalizar a questão. Eu tinha 60 litros de água, beleza? E de óleo. Aconteceu alguma coisa com o óleo? Não, evaporou a água. Então o óleo continuou com quanto? Com 20 litros, beleza? Só que ele quer saber isso aqui em porcentagem. Legal. Quanto que eu tenho agora no meu reservatório? No total, 60 mais 20, eu tenho 80 litros. Se eu tenho 80 litros, eu sei que 80 litros correspondem a 100%. Legal. Eu não quero saber a porcentagem de óleo no final. Então, o meu óleo, ele vai valer quanto? O meu óleo, ele vai valer X%. Não sei, não é? Então, vamos lá fazer essa regrinha de 3 aqui, rapidinho. Né? 80x igual a 20 vezes 100. Legal. X vai dar igual a quanto? 20 vezes 100 dividido por 80. Se eu simplificar aqui, ó, 0 com 0, né? Vai ficar... E 2 com 8, eu ainda consigo simplificar, dividindo todo mundo por 2. Aqui fica 1, né? E o 8 por 2 fica 4. Aí no final, qual é a conta que eu tenho? 100 dividido por 4, que dá exatamente 25%. Questãozinha bacana, pessoal, de porcentagem, certo? Você pode usar essa técnica que eu falei de supor um valor, já que ele te dá uns valores em porcentagem, quer saber só o quanto aumentou ou diminuiu, você sempre pode fazer isso. Então, qual a alternativa dessa questão? Onde é que está 25%? Né? 25% está no item E. Né? Então, item E é o gabarito dessa nossa terceira questão.
Certo, pessoal? Vamos agora resolver a questão de número 4. Agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 4. Vamos ler aqui o enunciado. Enunciado curto que diz o seguinte: o primeiro domingo de um certo ano ímpar caiu no dia 4. A última sexta-feira desse ano caiu no dia... Olha aí, pessoal. Questãozinha, você tem que usar meio a lógica, né? Quando ele fala que o ano é ímpar, é para dizer que o ano não é o bissexto. Ou seja, eu tenho 365 dias, né, nesse ano. Beleza. Então isso aí já é a primeira informação que a gente pode inferir desse enunciado. Aí ele diz que o primeiro domingo do ano cai no dia 4. Aí ele quer saber qual dia que cai a última sexta-feira do ano. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Dia 4, né? Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O 4 aqui, pessoal, é um domingo, beleza? Então, dia 3 foi o quê? Foi em um sábado. O dia 2 foi em uma sexta. E o ano começou em uma quinta-feira, beleza? Legal. Vamos só continuar aqui para ver o que acontece. O dia 5 caiu numa segunda. O dia 6 caiu em uma terça. O dia 7 caiu em uma quarta. E aí ia voltar, né? Para ficar nesse loop direto. Aí quinta, aí sexta, sabe? Beleza, ia continuar. Vamos raciocinar só aqui, pessoal. Um ciclo completo da semana começa onde? Começa numa quinta e termina em quando? Numa quarta, né? Porque depois aí começa a repetir. Então, nesse ciclo eu tenho quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são exatamente os 7 dias da semana. Beleza. Então, eu vou ficar pulando de 7 em 7, 7 em 7 direto, até chegar no final do ano. Eu quero saber quantos grupos desses eu vou ter dentro de um ano, né? Ou seja, quantos conjuntos de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta eu vou ter dentro de um ano. Um ano não tem 365 dias, então eu quero pegar todos esses dias aí e dividir por quanto? Dividir por essa quantidade de dias aqui, ó, que são 7. Beleza? Então, se eu pegar 365 e dividir por 7, vai dar quanto? 5, né? Porque 5 vezes 7 dá 35. Sobra 1, desce o 5, né? E aqui dá 2. 2 vezes 7 dá 14. Aí o resto aqui, pessoal, é 1. Olha que o resto é importante, por quê? O resto fica sendo 1. Ou seja, eu vou ter 52 vezes esse conjunto aqui, ó, que vai até o 7. 52. Tá? 52 vezes, né? E o que significa esse resto 1? Que eu tenho mais um dia. Eu tenho mais um dia, ou seja, que o meu ano, ele vai ter 52 vezes isso daqui, ou seja, quinta até quarta, quinta até quarta, quinta até quarta. Vai acontecer isso aí várias vezes. Quantas vezes? 52. E no final vai sobrar uma. O que significa esse sobrar uma? Que ele ainda vai ter mais um dia. Ou seja, o seu ano termina em que dia? Em uma quinta-feira. Então, sempre vai acontecer isso. Se eu tenho um ano com 365 dias, o dia que começa o ano é o dia que termina esse ano. Beleza? Vou só explicar isso aqui de novo com um universo menor, né? Vamos supor que o meu ano tem 8 dias. Esses 8 dias aqui, certo? Se tem 8 dias, eu vou pegar o 8 e dividir por quanto? Por 7. Dá quanto? Dá 1, né? 1 vezes 7 dá 7 e aqui o resto é 1. O que significa dividir 8 por 7? Que eu tenho uma vez esse conjunto aqui que vai de 1 até 7. E o que significa o resto 1? Que eu tenho que colocar mais um dia, que é exatamente a quinta. Certo? Ó, sempre pulo. Se o resto fosse 2, qual o dia que terminaria o ano? Quinta e o próximo dia que seria na sexta. Beleza? Então eu já sei que esse ano ele começou quando? Em uma quinta-feira, né? No dia 1º, e terminou em uma outra quinta-feira. Mas no final do ano, o último dia do ano, o dia do mês, qual é o dia? Dia 31. Então, eu tenho que o último dia do ano, que é uma quinta, é no dia 31. E ele quer saber o quê? Na questão, ele quer saber quando foi, acho que a última sexta-feira do mês. Isso, a última sexta-feira do ano caiu em que dia? Última sexta-feira do ano, né? Na realidade, quinta, dia 31, né? Quarta, dia 30. E aí você vai diminuindo, né? Quarta, terça, dia 29. Segunda,
segunda, dia 28, domingo, dia 27, sábado, 26, e aí a nossa resposta, que é a sexta, caiu exatamente no Natal, né? Sexta, dia 25. E aí a gente mata a questão. Qual é o gabarito da questão? O gabarito da questão é a letra A. Então, a última sexta-feira do ano caiu no dia 25. Então, resumindo, vê aqui os seus dias das semanas, que são 7. Você pega a quantidade de dias do ano e divide pelos dias da semana. Aí você vai ver quantas vezes acontece isso daqui, ó. De quinta até quarta. De quinta até quarta. Aconteceu quantas vezes? 52. O que significa o resto 1? Porque tem que colocar mais um dia. Beleza, pessoal? Então, finalizamos aí a questão de número 4. Vamos para a próxima questão. Vamos resolver agora a questão de número 5. Vamos ler aqui o enunciado. Uma sequência é formada exclusivamente por números inteiros positivos. Nessa sequência numérica, se o termo ocupa uma posição par, então ele vale metade do termo que o antecede. Um termo que ocupa a posição ímpar, executando-se o primeiro, é uma unidade maior do que o termo que o antecede. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. Olha aí, pessoal, uma questãozinha legal que fala um pouquinho de paridade, né? Só a questão da posição dos números e fala um pouco de termo antecessor. Então, temos que analisar a lógica dessas sequências, onde cada afirmativa ele te diz uma coisa e você vai analisar se está certo ou errado. Vamos ver aqui o que diz no item A. Ele diz o seguinte: se o primeiro termo for um número par, beleza. Então, ele não diz que número, vamos analisar o item A. Se o primeiro termo for um número par, né, dessa sequência, sei lá, pensa aí no número. Ele diz que é um número par, pensa no 2. Legal. 2 é o primeiro termo. A sequência será composta apenas por 4 termos, qualquer que seja esse número. Vamos ver se isso é verdade. O que ele diz? O primeiro termo, beleza, é um número par. É o termo com a posição de número 1, ou seja, posição ímpar. O outro termo vai ter uma posição par. Legal. O que ele diz com o termo que está na posição par? Que ele vale metade do termo que o antecede. Então, qual é a metade de 2? A metade de 2 é 1. Beleza? E aí ele diz o quê? O próximo termo, que é o termo na terceira posição, o que ele diz? Um termo que ocupa a posição ímpar é uma unidade maior do termo que o antecede. Beleza, o termo que está na posição ímpar, que será esse próximo termo, na terceira posição, qual vai ser o valor dele? Ele é uma unidade a mais do termo que um antecede. Qual é uma unidade a mais do que 1? Vai ser o 2. E aí a gente vai continuar essa sequência. O próximo termo é um termo que está na posição par, que é a posição 4. O termo na posição par é metade do termo que o antecede. Qual é a metade de 2? 1. E assim sucessivamente. A gente percebe que essa é uma sequência formada por 1 e por 2 e que ela nunca vai o quê? Nunca vai terminar. É uma sequência infinita, né? Então ele diz o que no item A? Ele diz que essa sequência é formada por 4 termos. Então o item A está o quê? Errado, né, pessoal? O item A está errado. Legal? Então a gente já percebeu o padrão de formação dessa sequência. Ele dá uma orientação quando o termo está na posição ímpar e uma orientação quando o termo está na posição par. E aí você monta a sua sequência. Vamos ver aqui o que diz no item B. O item B ele diz assim: se o primeiro termo for um número ímpar, a sequência será composta apenas por 3 termos. Vamos ver. Um número ímpar, certo? Número ímpar aqui, o número 1. Né? Posso colocar. Aí ele diz o seguinte: aqui é o primeiro termo, beleza. O segundo termo, que está na posição par, como é que é um termo que está na posição par? Ele é metade do termo que 1 antecede. Qual é a metade de 1? A metade de 1 seria quem? 1 meio. Mas posso colocar 1 meio nessa sequência? Não posso, porque no início da questão, ele diz que essa sequência é formada exclusivamente por números inteiros positivos. Inteiros. 1 meio é inteiro? Não. 1 meio não é inteiro, então o que eu faço? Apago. Tem como montar esse segundo termo quando começa com o termo ímpar? Não, não tem. É uma sequência formada somente por um número. Se fosse, por exemplo, 3, metade de 3 seria o quê? 1,5. 1,5 também não é inteiro. Então, se eu começo com um número ímpar, minha sequência só tem um termo. E ele diz o que no item B? Que essa sequência tem 3 termos. Então, o item B está o quê? Também está errado. Certo? Errado.
Então vamos agora para o item C. Legal. O item C diz o seguinte: se o primeiro termo for 10, o último termo da sequência será 3. Vamos lá, o primeiro termo aqui é 10. Agora a gente já tem esse padrão, consegue fazer mais rápido. O segundo termo está na posição par, então ele é metade do termo anterior. Que é a metade de 10? 5. O próximo termo está na terceira posição, na posição ímpar. Na posição ímpar, ele é uma unidade a mais do termo que o antecede. Então ele vai ser quanto? Uma unidade a mais do que 5 é 6. E aí, ó, pega agora posição 4. Posição par é metade, então vai ser 3. Posição ímpar, soma uma unidade. Posição par, metade, né? Posição ímpar, uma unidade a mais. E aí o próximo seria quem? Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Posição par é metade. Metade de 3 não é 1,5. O 1,5 não é inteiro, então não posso colocar. Ou seja, minha sequência, ela acaba aqui. Então ele diz o que no item C? Se o primeiro termo for 10, o último termo da sequência será 3. É 3? É 3. Então aqui, ó, está o quê? O item C está correto, está certo. Beleza? Vamos só analisar os outros itens para a gente fazer bem direitinho essa questão, fazer item por item e analisar, né? O item D diz o seguinte: se o primeiro termo for 12, o último termo será 1. Vamos lá, 12. Aí quem é o segundo termo? Metade, né? De 12, que é 6. Quem é o terceiro? Soma uma unidade. Somei uma unidade. Então, passou a ser quanto? 7. Por que eu paro no 7? Porque a metade de 7 já não é um número inteiro. Beleza? Então, está errado. Porque ele diz o quê? Que o último termo é 1. Então, aqui, ó, errado. E aí, vamos finalizar agora com o item E. O item E diz o seguinte: se o primeiro termo for 2, a sequência terá 16 termos. Vamos lá, primeiro termo 2. O próximo termo que é par é metade de 2, então vai ser 1. O próximo termo que é ímpar é 1 a mais do que o anterior, que é 2. E o próximo termo que é par, metade de 2, que é 1. E aí vai o quê, ó? Vai ficar igual a essa primeira sequência, né? Aliás, precisava nem ter feito, né? A gente já tinha feito essa sequência. Sequência aqui o quê? Infinita, né? Então está o quê? Errado. Então, o item gabarito dessa questão é o item C, é o item correto, né? Questãozinha de lógica e de sequências, né? Onde ele já te dá o padrão da sequência, você só faz montar e analisar item por item, certo? Vamos agora resolver a sexta questão. Vamos resolver agora a questão de número 6. Vamos ler aqui o enunciado. Diz o seguinte: em um colégio de Guarapuava, 3 irmãos, Micael, Sérgio e Guilherme, estudam na mesma sala com suas irmãs, Ingra, Júlia e Bianca. Entretanto, não sabemos quem é irmão de quem. Eles fazem o 6º, 7º e 8º anos, mas não sabemos quem faz o quê. Tendo como referência as dicas abaixo, marque a alternativa que corresponde ao nome dos irmãos e à série colegial em que eles estudam. Olha aí, pessoal, uma questão dessa a gente já fez em outras aulas, questões parecidas, onde a questão te dava afirmações e a partir dessas afirmações a gente ia montando a nossa tabela, né? Essa questão de lógica. Aqui vai funcionar da mesma forma. Ele quer saber quem é irmão de quem, desses meninos, quem é irmão dessas meninas, e qual série eles estudam. Só que a questão diz o seguinte: cada irmão, os irmãos, por exemplo, se o Micael for irmão da Ingra, eles fazem a mesma série, por exemplo, a sexta, né? Então, o menino e a menina, que eles são irmãos, eles fazem a mesma série, beleza? Então, a questão te diz isso e ele quer saber exatamente quem é irmão de quem e qual série eles fazem. Vamos ler as afirmações e vamos montando nossa tabela. Olha aí, pessoal, a primeira afirmação diz o seguinte: o aluno do 8º ano é irmão de Bianca. Beleza. Então já posso concluir que a Bianca faz o quê? O 8º ano. Mas não tenho como colocar aqui na minha tabela. E ele diz o seguinte: o aluno do 8º ano. Quem é o aluno do 8º? Não sei, pode ser um dos 3. É irmão de Bianca. Mas quem é irmão dela? Também não consegui montar. De acordo com a maneira que eu montei minha tabela, eu não consigo ainda colocar uma informação com relação a essa primeira afirmação aí. Beleza, vamos para a segunda. Guilherme estuda no 7º ano. Guilherme faz qual série? O 7º, ok. Se ele faz o 7º, ele não faz nem a 6ª e nem a 8ª, beleza?
Então, se ele faz o sétimo, tem como o Sérgio fazer o sétimo ano? Não. Tem como o Mikael fazer o sétimo ano? Também não tem. E outra coisa, agora a gente volta para a primeira afirmação, que diz o quê? Que Bianca é irmã do menino que faz o 8º ano. O Guilherme faz qual? O sétimo. Então ele não tem como ser irmão da Bianca. Beleza? Então o Guilherme não é irmão da Bianca. A Bianca vai ser irmã do Mikael ou do Sérgio. Beleza? Então vamos para a terceira afirmação, que diz a seguinte: Júlia não é irmã de Guilherme. Ó, Júlia não é irmã de Guilherme. Então, ó, X aqui, ó. Se Júlia não é irmã de Guilherme, ela vai ser irmã do Mikael ou do Sérgio. Então, Guilherme, por exclusão, ele vai ser irmão de quem? Da Ingra, né? Então, se a Ingra não é irmã, ela é irmã do Guilherme, ela não pode ser irmã de quem? Nem do Mikael, nem do Sérgio. Beleza? Então, a Ingra faz o quê? O sétimo ano. Legal. Vamos para a última. A última diz que Sérgio não estuda no 8º ano. Se Sérgio não, ó, Sérgio não estuda no 8º ano, então ele faz qual série? A sexta. Se ele faz a sexta série, de quem que ele vai ser irmão? A Bianca não faz mais o 8º, né? Então não tem como ela ser irmã do Sérgio. O Sérgio vai ser irmão de quem? Da Júlia. Então fica aqui, ó, um ok para o Sérgio. Então se ele é irmão da Júlia, ele não pode ser irmão da Bianca, porque a Bianca não faz o 8º? Sim, e ele faz o sexto. Então, por exclusão, eu consigo montar esse restante. O Mikael tem como ser irmão da Júlia? Não, porque a Júlia já é irmã do Sérgio. O Mikael é irmão da Bianca. E a Bianca faz o 8º ano, né? Da mesma forma que o Mikael. E aí eu montei o quê? Toda essa minha tabela, né? Facinho. E agora vamos analisar as alternativas. Olha o item A. Mikael é irmão de Bianca e estudam juntos no 8º ano. Mikael é irmão de Bianca, estudam juntos no 8º ano? Acabou. É o item A, o gabarito da questão, certo? Mas vamos só analisar os outros itens. Sérgio é irmão de Ingra, estudam no 7º ano? Não, Sérgio é irmão de Júlia, certo? Não? E ainda estudam no 6º ano. Guilherme é irmão de Lúcia e estudam juntos no 6º ano? Nem tem Lúcia aí, né, pessoal? Então vamos lá. Guilherme é irmão de Bianca e estudam juntos no 8º ano? Guilherme é irmão de Bianca. Não, não é irmão de Bianca. E além dele fazer a 7ª série, né? O 7º ano. Então, ó, a gente matou aí rapidinho a questão, né? E lembrando, como eu falei, a gente já fez em aulas passadas uma questão parecida, onde ele tirava várias afirmações e a gente só ia montando nossa tabela de acordo com as informações que ele dava. E aí, ó, montou ok para o que é certo, x para o que é errado e acabou a questão, né? Questãozinha de lógica bacana, essa construção sempre vai dar certo. Beleza, pessoal? Vamos para a 7ª questão. Agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 7. Vamos ler aqui um enunciado. Questão também que foi da banca, né? Vai realizar o concurso. Diz o seguinte: Marina vai fazer o aniversário de sua filha, Luna. Para a festinha, ela confeccionou 60 caixinhas para brigadeiros. Em umas caixas serão colocadas 2 unidades, em outras 3 unidades. Marina fez 162 brigadeiros. Quantas caixas comportam 3 brigadeiros Marina fez? Olha aí, pessoal. Questão onde a Marina ela vai pegar caixas, né? E vai colocar 3 brigadeiros. E ela vai pegar tantas caixas e vai colocar 2 brigadeiros. Beleza? Eu não sei quantas caixas eu vou ter de cada uma, mas ele quer o seguinte. Ele diz que a Marina ela vai fazer essa festa, ela vai confeccionar quantas caixas? 60, certo? Então, vou dizer que eu tenho X caixas que comportam 3 brigadeiros e Y caixas que comportam 2 brigadeiros. Beleza. Quantas caixas ela vai confeccionar? X mais Y, não é? E a questão diz que X mais Y é quanto? 60 caixas. Ela não vai fazer 60 caixas, não é que ela diz na questão? X caixas que comportam 3 brigadeiros e Y caixas que comportam 2 brigadeiros. E aí eu somo, eu tenho as 60 caixas. Beleza. O que ela diz mais? Ela diz o seguinte, que nessa festa ela vai fazer 162 brigadeiros. Beleza, como é que eu posso montar uma outra equação para 162 brigadeiros? Eu não vou ter X caixas que comportam 3 brigadeiros? Então, quantos brigadeiros eu vou ter aqui? Olha aí, ó. 3 brigadeiros estão dentro de uma caixa. Em 2 caixas eu vou ter quanto? 6 brigadeiros, né? Dessas caixas que tem 3 brigadeiros. Beleza. Então, quantas caixas que tem 3 brigadeiros eu vou ter? Eu vou ter exatamente
Aliás, quantos brigadeiros, né? Eu vou ter 3 vezes x, certo? Se eu tenho uma caixa, 1 vezes 3 dá quanto? 3 brigadeiros. Se eu tenho 2 caixas, 2 vezes 3 eu tenho quantos? 6 brigadeiros. Beleza. E quantos brigadeiros eu tenho dentro de caixas que comportam 2 brigadeiros? É só pegar o 2 e multiplicar pela quantidade de caixas. E aí eu tenho a quantidade de brigadeiros que vai ter nessa festa, que é de 162. Beleza. Dessa primeira equação, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente dizer que o seu y é quanto? É 60 menos x, não é? Se eu trouxer o x para o lado direito, legal. Se o y é 60 menos x, eu vou substituir ele aqui na minha primeira equação. Olha, 3x mais 2 vezes o y. Mas quem é o y? 60 menos x, né? 60 menos x igual a 162. Então vai ficar quanto? 3x mais 2 vezes 60, 120. 2 vezes x menos 2x igual a 162. Beleza, vamos continuar aqui. 3x menos 2x, eu tenho x, não é, pessoal? Igual a 162. Vou repetir aqui no lado direito. E vou trazer o 120 para o meu lado direito. Quando ele troca de membro, ele troca de sinal. Então, qual é o meu valor de x? 162 menos 120 vai dar quanto? 2 menos 0 dá 2. 6 menos 2 dá 4. 1 menos 1 dá 0. Então, quantas caixas que comportam 3 brigadeiros, né? Ó, quantas caixas que comportam 3 brigadeiros eu vou ter? 42 caixas, né? O gabarito da questão é a letra D, né? Então aqui, ó, tem um gabarito letra D. Então, questãozinha onde você monta suas equações de acordo com as informações da questão. Resumindo, eu tenho 60 caixas, né? Tenho x mais y, 60 caixas, onde x são as caixas que tem 3 brigadeiros, y são as caixas que eu tenho 2 brigadeiros, certo? E aí ele diz que na festa eu vou ter 162 brigadeiros. Então, se eu tenho 3 brigadeiros em cada caixa x, eu vou ter 3x brigadeiros em caixas que comportam 3. De forma análoga, eu vou ter 2y brigadeiros dentro das caixas que comportam 2 brigadeiros. E aí eu monto minha equação e chego que a resposta é a letra D. Beleza, pessoal? Vamos agora resolver a questão de número 8. Vamos resolver agora a questão de número 8. Vamos ler aqui o enunciado. Olha aí, ó, questão também da banca que diz o seguinte: qual o 12º termo da sequência? Aí ele te dá essa sequência aí no enunciado da questão. Como eu falei, questões de sequência a gente tem que descobrir o padrão e aí a gente consegue achar cada termo subsequente. Beleza, olha aí, ó. A sequência começa com 1, 2, 3 e pula para o 8. Aí 8, 9, 10, depois 19, 20, 21. Então, eu já consigo perceber o seguinte: a sequência, ela sempre tem 3 termos consecutivos, ó. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 19, 20, 21. E aqui provavelmente vai acontecer a mesma coisa, 34, 35, 36. Certo? Então, eu percebi que ela pula de 3 em 3, beleza? Então, quem seria esse próximo termo aqui, ó? 35 e o 36, beleza? Aí ele te pede qual termo da sequência? Ele te pede o 12º termo. O 12º, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 9, 10, 11, 12. Pronto, seria o 36, beleza? Então, ó, sequenciazinha facinho, né? Agora sim, a gente teria que perceber que ela ficava pulando de 3 em 3, né? Se ele te pedisse o próximo termo depois de 36, vamos só ver aqui qual seria esse próximo termo. Será que a gente consegue agora saber qual seria essa próxima sequência de 3 números? Vamos só raciocinar. A questão a gente já matou aqui, é o 36. Beleza. Mas será que eu consigo perceber qual seriam esses próximos 3 termos? Consigo sim. Sabe por quê? Porque aqui, ó, como é que ele faz esse pulo? Veja que seria uma sequência consecutiva, né? Sempre de 1 em 1. 1, 2, 3, só que ele não coloca o 4, o 5, o 6 e o 7. Ou seja, ele deixa em branco aqui, ó, 4 números. Vamos continuar aqui. 8, 9, 10. Quanto é que ele deixa em branco? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Ele deixa em branco aqui quantos números? 8 números. E aqui quantos números ele deixa em branco? Do 21 até o 34. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ou seja, 12 termos. Beleza? E agora, pessoal, é o seguinte. Eu percebi que sempre essa quantidade que está faltando, ela está aumentando. Ela está aumentando de quanto em quanto? De 4 em 4. Então, quanto que vai ser esse vazio aqui? Esse vazio aqui, ele vai ter quantos vazios agora? Do 12 até o mais 4 até o 16. Então, eu vou ter 16 números vazios aqui, não vou? Então, eu só tenho que fazer o que agora? Eu tenho que pegar o 36 mais o 16. Se eu somar esse número aqui, vai dar quanto? Vai dar 6 mais 6 dá 12. Sobe 1, 3 mais 1, 4, dá 52. Certo? Então, se eu for contar isso daqui, o meu próximo termo seria quem? 53. E depois o 54, depois o 55. E aí ele ia o quê? Ele ia ficar vazio de novo. Só que a questão ele foi mais bacana. Ele te pediu somente o 36. Se ele te pedisse o próximo... Ele pediu o nono, né? O nono não. O 12º foi. O 12º é o 36. Se ele te pedisse o 13º, aí sim, o 13º seria o 53, onde a gente percebeu esse padrão nessa sequência, né? Então a gente só implementou aqui algo a mais nessa questão, mas o que ele te pediu foi isso daqui, você matava rapidinho aí essa questão, beleza? Vamos agora resolver a questão de número 9. Agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 9. Questão também de sequência lógica. Vamos ler aqui o enunciado. Qual o nono termo da sequência? 81, 7, 27, 14, 9 e 21. Olha aí, pessoal. Mais uma vez, sequência lógica, eu tenho que achar o nosso padrão. É uma sequência que decresce, cresce, decresce, decresce de novo e cresce. E aí eu tenho que achar o nono termo. Eu tenho 6 termos. Como foi que eu percebi aqui? Eu vi que os termos na posição ímpar, eles estão sempre sendo divididos por 3. Quer ver? Ó? 81 dividido por 3, eu tenho quanto? 27. 27 dividido por 3, eu tenho 9. E os termos na posição par, que é o segundo, o quarto e o sexto, eu percebi o seguinte, que eles são sempre somados com 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. Beleza. Então, se eu seguir esse padrão, eu vou para onde? Eu tenho o sétimo termo. O sétimo termo é para cá, ó, posição ímpar. Quanto é 9 dividido por 3? 9 dividido por 3, eu tenho o termo 3. Beleza? E agora eu vou para o meu oitavo termo, posição par. Se é posição par, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 7, né? Aqui, ó. Somar com 7. 7 mais 21 dá quanto? 28. Beleza. E agora o nono termo, que é o que a questão pede. O nono termo, posição ímpar. Então tem que fazer o quê? Dividir por 3. E aí eu acho aqui, ó, 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. Que é exatamente o termo na posição 9, né? O nono termo aí dessa sequência. Qual é o gabarito da questão? Gabarito da questão 9 é a letra A. Beleza? Então, achamos aí o padrão dessa sequência e resolvemos ela. Beleza? Vamos agora para a nossa última questão, pessoal. Agora vamos resolver a nossa última questão, questão de número 10. Vamos ler aqui o enunciado. A Prefeitura de Heriotaba funciona de segunda a sexta. Após a homologação do concurso, a Secretaria de Saúde convocou 11 funcionários para tomarem posse em seus cargos. Em relação aos contratos, é necessariamente verdade que... Olha aí, pessoal, questãozinha de lógica, onde a gente vai usar um princípio chamado de princípio da casa dos pombos e vamos analisar item por item para ver qual o item certo. Então vamos aqui ver o que a questão diz, né? Ela diz que foi realizada uma homologação do concurso, né? Onde 11 funcionários vão tomar posse dos seus cargos, né? E qual o dia da semana que essa prefeitura funciona? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? São os dias da semana que essa prefeitura funciona, beleza? E ela vai convocar aí 11 funcionários. Aí ele diz o seguinte no item A. Todos os funcionários fazem aniversário em meses diferentes?
Poxa, são 11 funcionários. Os 11 podem fazer aniversário em janeiro? Pode, 11 pessoas podem fazer aniversário em janeiro. Então o item A está certo? Não, o item A está errado. O item B diz o seguinte: ao menos dois fazem aniversários no mesmo mês. Vamos ver, tem 11 funcionários, né? 11 funcionários aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 funcionários. Ele diz que ao menos dois fazem aniversário no mesmo mês. Eu não posso ter esse aqui fazendo aniversário em janeiro, esse aqui em fevereiro, esse em março, esse em abril, esse em maio, esse em junho, né? E assim por diante, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Posso ou não posso? Posso. E aí, nessa situação, eu tenho pelo menos dois fazendo aniversário no mesmo mês? Não, eu tenho cada um fazendo aniversário em um mês diferente. Então, o item B está o quê? O item B está errado também, né? Quando ele falou de meses aí, né, já que eu tenho 11 funcionários, não tem como. Beleza. O item C. Ao menos dois começaram a trabalhar no mesmo dia do mês, certo? Pelo menos dois começaram a trabalhar no mesmo dia do mês. Poxa, duas pessoas começaram a trabalhar no mesmo dia? Não, como eu tenho 11 pessoas, eu posso ter as 11 trabalhando em dias diferentes, né? Porque ele fala pelo menos duas trabalhando no mesmo dia, um mês não tem pelo menos 30 dias, certo? Então, se um mês eu tenho 30 dias, eu posso ter essas 11 pessoas distribuídas em dias diferentes, beleza? Agora vamos analisar o item D. Ao menos 3 começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. Agora ele fala em dia da semana, que é exatamente isso aqui, ó. Veja que a questão foi bacana, por quê? Porque ele falou lá em meses e a gente conseguiu já eliminar facilmente as outras alternativas. E agora, ó, pelo menos 3 começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. Vamos ver. Os 11 aqui, vamos supor que os 11 começaram a trabalhar na segunda. Dos 11 pessoas, todo mundo começou a trabalhar na segunda-feira. Tá certo o item D? Tá certo, porque ele diz o quê? Que pelo menos 3. E aqui eu tenho logo 11 trabalhando na segunda. Então vamos ver se a gente consegue aí fazer com que esse item fique errado. Pelo menos 3. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar sempre de 2 em 2, já que eu quero que 3 não aconteça. Eu não quero que 3 trabalhem no mesmo dia da semana. Então vou pegar esses 2 trabalhando numa segunda. Eu vou pegar esses 2 trabalhando numa terça. Eu vou pegar esses 2 trabalhando numa quarta. Vou pegar esses 2 trabalhando numa quinta. E aí eu nunca vou conseguir, porque aqui eu vou ter 3, ó. 3 trabalhando aonde? Na sexta. Então, eu vou ter sempre no mínimo 3 trabalhando em pelo menos um dia da semana. Então, esse é o princípio da Casa dos Pombos, certo? Eu não tenho como, se eu pegar os 11 trabalhando na segunda, como eu falei, eu tenho 3 trabalhando, beleza. Eu quero que 3 não trabalhem no mesmo dia da semana, então o que foi que eu fiz? Eu peguei de 2 em 2, e aí quando eu peguei de 2 em 2, no final sobrou 3. Então os 3, pelo menos uma vez tem que acontecer isso daí, né? Então o item D está o quê? Está correto, que ele diz que pelo menos 3 trabalham no mesmo dia da semana. Beleza? O item D. E a gente finaliza aqui, pessoal, a nossa aula de número 6, né? Aguardo vocês na aula de número 7. Deem o like nesse vídeo, tirem suas dúvidas comigo, pode comentar aí e podem sugerir também mais questões, beleza? Até a próxima aula, pessoal.